Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Papo de Fono com Elidiane Fujiwara. Esse podcast hoje, o tema é sobre deficiência auditiva na infância e também as suas reabilitações auditivas. Aparelho auditivo, implantes cocleares, prótese osteoancorada, tudo que a gente tem para oferecer para o nosso público infantil. Então agora, eu passo a palavra para Elidiane Fujiwara falar um pouquinho sobre ela. Obrigada, Tati. É sempre um prazer a gente estar junto, podendo conversar sobre aquilo que a gente ama tanto, que é a reabilitação auditiva, e principalmente de um tema super importante, que é a questão da intervenção precoce, né? A gente estava conversando bastante, a gente estuda bastante sobre isso, né? E pega casos no dia a dia que são incríveis, né? E quando a gente pensa em perda auditiva, os números são muito assustadores, né? Sim, Lid. A gente estava até conversando um pouco sobre essa incidência, né, Lid? Se você puder passar esses números para a gente, da incidência da deficiência auditiva. Quando a gente pensa em perda auditiva, a gente não acha que é uma coisa tão grande, né? Mas a Organização Mundial da Saúde, ela diz bastante pra gente sobre números, né? E números muito assustadores. Então, se a gente pensar, mais de 1,5 bilhão de pessoas têm algum grau de perda auditiva, né? E quando a gente pensa da população que trata isso, é muito pequeno. Sim. A gente funila aí para 5%, sendo que a gente tem mais de 20% de pessoas que sofrem com algum tipo de perda auditiva. E quando a gente vai buscar por que essas pessoas não tem nenhum tipo de tratamento adequado, a maioria delas é porque não tem acesso às informações, né? Exatamente. E com tantas campanhas, com tantas possibilidades de você ter acesso a isso, ainda a gente observa que é muito reduzido, né? O número de pessoas que têm acesso a essa intervenção. E quando a gente fala em crianças, é ainda muito pior, né? Eu acho que hoje a gente já sabe muito das consequências de não tratar uma perda de audição em qualquer faixa etária, em qualquer idade, né? A OMS colocou aí como uma das metas a deficiência auditiva ser tratada. Hoje sai muito mais caro você tratar a consequência Sim. de uma deficiência auditiva não tratada do que você tratar a deficiência auditiva em si, né? Então, eu acho que hoje não tem mais como a gente não falar sobre o tratamento, da importância da reabilitação, da importância do diagnóstico precoce, do uso dos dispositivos eletrônicos. E, ao meu ver, hoje não tem uma deficiência auditiva que não possa ser tratada. Eu acho que tudo é acesso à informação, Sem né? dúvida, A gente tem que dúvida. passar essa informação. A gente, como fonoaudióloga, como pessoas que atendem crianças, adultos, eu acho que a gente está aqui exatamente para levar essa informação a esse público e mostrar, né, que a gente tem aí muitas soluções e tem sim o que ser feito, né? Sem dúvida. E aí o mais importante de tudo é pensar, né? Quando que esse diagnóstico começa, né? Como eu faço esse diagnóstico? O que eu tenho que fazer? Eu procuro o pediatra, eu procuro a fono, eu procuro o otorrino. No hospital eu posso fazer isso, né? Então eu acho que as famílias ainda precisam muito de orientação, né? E quando a gente fala orientação, é aquela coisa decisiva. Então, eu tenho que ter um direcionamento para que eu não perca tempo, literalmente. Porque quando a gente fala em crianças, em maturação neural, em intervenção, o mais rápido possível são os melhores resultados, né? Por isso que a intervenção precoce, que é o nosso tema principal aqui hoje, é o que chama mais atenção e que vale sempre ser discutido, né? Hoje no Brasil, a gente demorou muito para a gente chegar nesse patamar, mas a gente tem a triagem auditiva neonatal universal, que a gente chama de TANU, né? É uma realidade que não era uma realidade, a gente tem isso nas maternidades, então como o teste do pezinho virou uma obrigatoriedade a ser feita, o teste da orelhinha também, então a gente consegue ter essas crianças já falhando e sendo encaminhadas. Porém, a gente teve uma conversinha antes, às vezes a gente tem a falha, mas o que fazer depois que falhou? Quem que vai acompanhar, né? Exato. É onde ainda falta o depois. Então tá, a criança falhou,
e agora o que fazer? Então, ainda falta um pouco de orientação, eu acho, nesse sentido, para onde eu vou, né? Meu filho falhou no teste da orelhinha, e agora o que eu tenho que fazer? Né? Até porque quando a gente fala no teste da orelhinha, nas emissões otoacústicas, a gente está falando de um exame único. E um exame usado para triagem, né? Então, o primeiro passo. Eu sei o que está acontecendo com meu filho, ele falhou ou ele passou no teste. Mas eu pego, quando eu faço as emissões otoacústicas, que é o teste da orelhinha, uma parcela muito pequena, né, do que seria essa audição do meu filho. Não é o perfil audiológico do meu filho. E por isso que é super importante a gente pensar sempre em diagnóstico como não exame único. Nenhum único exame define o que é a audição de uma criança. Eu preciso de outros testes, né? Eu falhei na triagem auditiva neonatal, no hospital, pode ser por vários fatores. Né? Pode ser porque ele realmente tem uma perda auditiva, ou pode ser porque ele está ainda com vernix, né? Sim. E que isso não é patológico, mas essa família precisa ser orientada. Agora, pode ser que essa criança, ela passou no teste da orelhinha, que é uma triagem, mas ele tenha outros fatores de risco que não foram investigados. Sim. E se eu não tenho orientação de sair do hospital e fazer um acompanhamento a cada 6 meses, 3 meses, repetir esses exames, fazer um BERA, que é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, que eu consigo ver toda o neurodiagnóstico, né, investigação das vias auditivas, como que essa família vai ter acesso a realmente um diagnóstico preciso e fazer alguma coisa por essa criança, né? Sim. E a gente tem hoje, quando nós vamos fazer os diagnósticos, a gente tem os protocolos, né? Em cada faixa etária, a gente tem um protocolo a ser seguido, com os exames a serem realizados. Eu acho que o mais difícil hoje é a família conseguir encontrar, né, um caminho, qual protocolo será que meu filho deve receber como diagnóstico. E o que eu sinto, às vezes, como eu trabalho muito com aparelho auditivo, eu acabo recebendo crianças, às vezes, para fazer uma adaptação, por exemplo. Eu já recebi apenas com BERA, mais nada. Muito comum. E encaminhando para a gente fazer uma adaptação com aquele exame. Para quem está do lado da adaptação, fazendo a adaptação, é impossível, né, a gente fazer uma adaptação hoje de aparelho auditivo só com BERA Click. Então, a gente fica assim, a gente tem que voltar tudo com essa família, reorientar tudo de novo e recomeçar o processo de diagnóstico. Então, para aquela família, vira um sofrimento, e né? o tempo, né? Perdeu tempo. A gente perde muito tempo. Exatamente. Quando a gente fala em intervenção precoce, existem as fases da plasticidade neural, né? Neuronal. Sim. Então, se eu tenho uma criança com 1 ano e meio que ainda não tem o diagnóstico fechado e eu tenho que refazer todo o processo, provavelmente ela não vai conseguir acesso, por exemplo, a um implante coclear antes dos 2 anos. Sim. E isso vai ter um resultado significativo na vida dessa criança. Então, é super importante mesmo a gente se atentar, né? O que eu posso fazer. E principalmente os profissionais. A gente, às vezes, foca muito na família, né? A família tem que estar atenta a esses sinais, mas o profissional que acolheu essa criança, ele também tem que estar atento do que eu posso oferecer para você, né? Sim. Eu vejo muitos... O que você falou é muito real, né? Então, eu tenho... A criança é pequena, vou fazer um BERA. Só que o BERA, eu pego o ponto máximo de energia dele é de 2.000 a 4.000 Hz. E se eu tenho uma perda em grave? E se eu tenho uma perda em rampa? Sim. Como que eu pego essa audição dessa criança, né? Ou uma perda ascendente? Exatamente. Então, é totalmente diferente, né? Não dá pra gente fechar diagnóstico com um exame só. Agora, se eu sou um profissional que eu entendo o que é necessário para esse diagnóstico se fechar... E a criança, por exemplo, já tem seus 8 meses, com 6 meses, a gente já tem o controle, né? Controle de tronco. De tronco. Sim. Por que a gente não pode tentar fazer um VRA em cabine? Por que a gente não faz uma avaliação comportamental, né? Não só com instrumentos, que é uma coisa muito mais simples e de baixa precisão, mas com fala.
de acordo com o diagnóstico, com o vocabulário da criança, né? A gente vai casando esses exames, se bate com o Bera, se bate com o resultado da autoemissões, se bate com o VRA. Exatamente. Então, a avaliação comportamental eu vejo que é muito rica, né? Traz muita informação. Muito. E o que os pais trazem pra gente também de informação, porque quem tá com essa criança no dia a dia, sabe, do comportamento auditivo, são os pais, os familiares que convivem, né, com essa criança. Então, não dá para descartar uma avaliação comportamental, não dá para descartar a gente casar o comportamental com o Bera, né, com o PEAT. Enfim, a gente tem que conseguir casar tudo e ver se essas informações se encaixam, né? Eu já vi muita criança sem avaliação comportamental, eu já vi criança sem, a gente tem uma tentativa de uma audiometria, criança de 2, 3 aninhos, a gente já consegue fazer uma audiometria, né? Uma audiometria tonal. Com certeza, faz uma audiometria condicionada, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas os resultados são muito mais precisos, né? Eu nem diria que dá trabalho, né? Eu falo assim que a gente demora um pouco mais. Eu sempre falo para os pais, às vezes eu não vou fazer em uma sessão uma audiometria, né, nessa criança. Às vezes vamos ter que voltar 2 vezes para a gente conseguir terminar. Mas sempre dá para fazer, né? A não ser que a criança tenha algum outro comprometimento, né? Mas quando a criança não tem nenhum... Mesmo com comprometimento, se a gente se esforçar ali, a gente, né... prestar atenção e a gente consegue. Entra a experiência, né? A sua experiência como profissional, né? Para você realmente conseguir fazer um diagnóstico diferenciado, né? Sim. Durante muito tempo, eu acho que ainda né? As pessoas ficam muito ligadas aos testes objetivos, né? Sim. Então, eu não preciso da resposta da criança, eu vou fazer um Bera, ou então vou fazer um estado estável, que é um teste bastante importante, porque eu consigo ver o resíduo auditivo, principalmente nas perdas profundas, mas eu tenho só isso, né? E se eu faço só o estado estável, por exemplo, eu não tenho como saber como que tá as vias neurais, né? Porque eu não tenho essa resposta que eu teria, por exemplo, com clique. Então, os testes, eles se complementam, né? E o principal, que eu chamo muita atenção para isso hoje, sendo consultora clínica, é como que a gente... Se eu faço um teste objetivo, o principal é a pessoa que está analisando, né? O teste realmente é o objetivo. Então, eu não preciso que a criança me diga, ela pode dormir. Isso facilita muito, né? Sim. O estado relaxado da criança. Mas se eu não sou uma profissional que consigo fazer essa interpretação correta... O que eu vou fazer com aquilo nas minhas mãos, né? O que eu vou fazer com aquilo? Se eu espero que o software ou o computador me diga o resultado disso, eu posso deixar passar muitas crianças que poderiam ter um acesso a realmente uma intervenção, né? Auditiva aí, de um tratamento efetivo. Porque hoje a gente vê muito isso, né? Existem tratamentos que não são efetivos. Sim. Justamente porque o profissional não soube ou orientar essa família ou não soube conduzir os exames realmente importantes para aquele diagnóstico, né? E eu acho que a partir do momento que nós, fonoaudiólogos, nos colocamos no lugar de trabalhar com o deficiente auditivo de qualquer faixa etária, né? A gente tem que conseguir fazer uma interpretação dos exames que estão chegando ali pra gente, né? E, se necessário, solicitar, às vezes, mais exames, né? A gente não pode... então tá, eu vou trabalhar com o que eu tenho na minha mão. Se aquilo é suficiente, ok, tá? Mas se não é... Vamos devolver para fazer mais diagnóstico, né? Vamos questionar, vamos entender o histórico. O histórico também é super importante da deficiência auditiva. Será que tem alguma coisinha ali que pode mudar a história desse diagnóstico, né? As perdas progressivas, que a gente pega muito a perda progressiva, e a gente tem que saber o histórico. A gente tem muitas patologias que nos levam à progressão da perda. Então, eu tenho que saber disso. Não adianta eu olhar o exame, olha, tem uma audiometria, vou adaptar. É progressiva? Não é progressiva? Será que eu posso usar esse aparelho nessa perda? O que aconteceu? Então, a gente entender realmente o paciente como um todo. Eu dou bastante treinamento. E eu sempre falo para os fonos que eu estou dando treinamento. O paciente não é aquele papel. Exatamente. Né? Não é aquele papel daquele diagnóstico. Quem é aquele paciente, né? Quem está
entre aquelas duas orelhas? Quem é o cérebro que está entre aquelas duas orelhas? E eu acho que é isso que a gente tem que pensar toda vez que a gente se dispõe a fazer esse trabalho aí de reabilitação, porque quando a gente põe um aparelho, um implante, a gente está reabilitando, né, a audição dessa criança, desse adulto, desse adolescente. Não, sem dúvida. Até porque eu posso ter a mesma perda auditiva, Uhum, só que tratamentos que sejam efetivos para uma pessoa e para outra não, né? exatamente. Então é fundamental, né? Esse conjunto. E quando a gente fala, você falou bastante certeira nisso, de a importância da observação da família, do comportamento, porque tem coisas que a gente só vai começar a pensar de acordo com o que a família traz pra gente, né? Uhum, Se você olhar só resultados de exames, você pode deixar passar, por exemplo, uma flutuação de audição, sim. pode passar uma neuropatia auditiva, Uhum. que muitas vezes o profissional que não investiga o microfonismo coclear, por exemplo, passa como uma perda neurosensorial profunda, E aí né? aquela adaptação do aparelho nunca Não vai existe, né? funcionar. Não Não vai funciona, é funcionar. muito difícil. E muitas vezes o aparelho auditivo pode ser efetivo, dependendo de onde está essa Uhum, neuropatia, né? E às vezes não, às vezes é o implante coclear. sim. E como que eu tomo essa decisão se eu não fiz o diagnóstico correto, né? Ou a investigação adequada, E talvez aí vem melhor. o respaldo dos outros colegas, né? A gente nunca pode trabalhar sozinho. A gente tem que ter um respaldo dos otorrinos, às vezes de um psicólogo que está ali naquele meio trabalhando junto com a gente. Eu acho que quanto mais os profissionais que estão com esse paciente conseguirem conversar entre si, né, para a gente chegar no melhor tratamento pro paciente, isso é muito legal. Então, a gente dar acesso ao outro profissional e o outro profissional dar acesso para a gente conversar sobre essas questões, porque muitas vezes a gente precisa, né, dessa conversa, é fundamental também, né, Lid? A gente ter É isso. super. E teve alguns estudos que eu li que me chamaram bastante atenção sobre a questão genética nas perdas auditivas, né? Uhum, Então, quando a gente pensa em perdas genéticas, está muito ligado às perdas pré-linguais, enfim. sim. E mais de 50% das perdas pré-linguais têm origem genética. E quando a gente fala em genética, a maioria das pessoas pensam que em síndromes, né? Só que 70% disso é não sindrômico. Então, as perdas hereditárias podem ser sindrômicas ou não sindrômicas. Uhum. E 70% são não sindrômicas. Ou seja, a criança nasceu com a perda e às vezes a gente não consegue achar uma Exato. causa, né? Porque Pra isso. quando é sindrômico, é muito mais fácil de você identificar, né? Porque a Uhum. criança, ela segue um estereótipo, né? Sim, Que é mais fácil de ser identificado. E quando não, né? Essa criança vai demorar quanto tempo para receber um diagnóstico adequado? sim. Porque muitas vezes, eu peguei muitos pacientes que passaram por profissionais que ninguém pediu uma audiometria para a criança. E Uhum. ela chegou aos 3 anos, não falava, não conseguia se comunicar, e aí tinham comportamentos diferentes, porque ela não conseguia interagir com o ambiente dela e nem com os Sim. pais, Uhum. e ela entrou numa hipótese diagnóstica de autismo. Tá. E, na verdade, ela não era uma autista, né? Ela tinha uma perda auditiva. Tá. E aí, depois que a gente conseguiu fazer um diagnóstico correto, ela colocou um aparelho auditivo E ficou. começou a falar as super primeiras bem. palavras. Eu acho que os pais, nesse momento, né, têm que ficar atentos a esses sintomas da deficiência auditiva, né? Então, eu sempre falo, demorou para falar, tá com 2 aninhos, não emite nenhuma palavra ainda, você chama pelo nome, a criança não responde, vai para a escola, é muito desatento, ou a gente fala aquela criança, fica no mundo da lua, ele vive no mundo dele. Essa criança, às vezes, está com essa deficiência auditiva, tem históricos de otites, de repetição, faz natação. A criança que faz natação tem muito otite. Eu sempre falo, essa criança está com otite, né? A chance dessa criança da natação pequenininha ter otite é muito grande. Então, tem esse histórico de otite, que a gente tem as perdas temporárias, até sarar a otite, né? A gente fica aí com uma perda auditiva. A criança às vezes fica irritada, tem um comportamento de irritação porque não consegue ouvir bem, não consegue se comunicar direito. Então, ficar atento a esses sinais, tá? E hoje eu trabalho bastante também com zumbido. A criança
Tem Isso é muito zumbido. interessantíssimo. Ninguém fala sobre zumbido na infância. Zumbido é um som que a gente ouve, né, nos nossos ouvidos ou na cabeça, e a gente sempre fala do adulto tendo esse barulho, né? Porque o Mas adulto refere, a né? criança acha legalzinho, não sabe? Não sabe o que é, né? E Aham. às vezes está atrapalhando Muito. muito. E a gente tem aí um estudo no Brasil aí que mostra 57% das crianças de 5 a 12 anos têm zumbido. É uma casuística muito grande, tá? Então, quando a gente começa a avaliar uma criança, um adolescente, a gente tem que perguntar para essa criança, né? Lógico, de uma forma lúdica, não vou falar se tem zumbido, né? Então, a gente tem que saber fazer essa pergunta, mas perguntar, né? O zumbido é um sintoma importantíssimo da perda de audição. Sim. 90% aí das pessoas que têm perda de audição tem 90% das pessoas que têm zumbido tem uma perda auditiva, né, associada. Então essa criança também vai ter. Então a gente tem que fazer essa pergunta também, né? Então esses pais ficarem atentos. Se o seu filho falar que tem algum barulhinho no ouvido, que tá ouvindo algum barulhinho, fique atento, leve no otorrino para fazer uma avaliação, depois vá para o fonoaudiólogo, né, para a gente entender. Eu falo audiometria tem que ser feito anualmente, como qualquer outro exame de saúde. Exatamente, isso que eu ia né? falar. Pais, mesmo que não tenham suspeita, né, que o filho tem uma perda auditiva, façam uma audiometria pelo menos uma vez ao ano. Porque a gente está falando de uma prevenção, né? Se eu tiver algum tipo de perda, pode ser temporária, como você falou nas otites, ou pode ser uma perda progressiva. A gente consegue diagnosticar desde cedo, né? Sim. Agora, isso só é possível se eu faço esse acompanhamento, né? Mas não é comum, né? Não é nada comum ainda. É muito comum. De 10 pais que você pergunta, seu filho já fez uma audiometria? Não, ele escuta bem. Escuta bem. Eu chamo, ele atende, né? Mas será que ele pode ter, sim, uma perda leve, né? É super difícil de você diagnosticar uma perda leve sem um exame específico, porque a criança adquire linguagem, ela tem um desenvolvimento praticamente normal, né? E sabe, desculpa, mas o que eu vejo na criança da perda leve, a criança da perda leve vai parar em terapia fonoaudiológica ou numa psicopedagoga porque tá com alguma alteração de comportamento, alguma coisa, vai ver essa criança tem uma perda mínima. Exato. Né? E a perda mínima vamos esperar um pouquinho. A gente tem esse... Não, gente, não vamos esperar um pouquinho. Não tem que esperar mais um pouquinho. Eu acho que isso é tão ruim da gente falar atualmente, com tantas soluções que a gente tem. Vamos esperar um pouquinho, né? Exatamente. Para reabilitar. E eu penso também de todos esses alertas que você falou sobre as perdas auditivas, quando não acontece, né? Mas às vezes a criança, ela balbuciou, né? Ela fez os barulhinhos dela que eram naturais, né? Que é o balbucio não diferenciado, né? E aí os pais falam, puxa, mas ela fazia os sons, ela falava, né? E parou. Pode ser por vários fatores, mas inclusive pela perda auditiva, né? Então, quando era natural, você faz um som. Agora, quando ele começa a ter um significado, a criança para de fazer porque ela não tem o feedback, enfim, né? Exatamente. Então, são alertas muito importantes, né? Que a gente tem que pensar sempre para saber mesmo quando que começar, né? Quando que pode existir um problema. E hoje, pensando em tudo que a gente tem de tecnologia... Que é um monte de coisa, né? É praticamente impossível você ter uma perda auditiva que não seja tratada. Seja isso cirurgicamente ou não, né? Sim. Então, quando a gente fala em perda auditiva, a primeira coisa que a gente pensa são os aparelhos auditivos, né? Sim. Que são o primeiro passo mesmo, né? Sim. Então, a maioria das pessoas vão ter acesso aos aparelhos e hoje tem milhares, os pediátricos, enfim. Mas também existem os implantes, né? Que aí é uma outra etapa. Inclusive, quando a gente fala em implante, às vezes os pais falam assim, nossa, mas meu filho, ele tem 8 meses, tem uma perda profunda, já fez todos os exames, está fechado, está totalmente correto. Ah, mas ele é muito pequeno, não pode fazer o implante coclear. Não tem idade mínima para reabilitar. Não tem, né? Eu preciso Uhum. ter condições de saúde, eu preciso ter estrutura óssea, mas eu estando com um profissional experiente e com esse diagnóstico muito correto e fechado, quanto mais cedo essa intervenção, melhor, né? Sim.
Então, é é uma coisa para a gente pensar muito, né? E Sim. orientar bastante. Eu, assim, trabalho hoje com os aparelhos auditivos, não faço a parte de implantáveis, eu só encaminho para colegas. Eu trabalhando com aparelho auditivo, eu tenho que saber também o limite, né, que eu consigo habilitar aquele paciente com a prótese auditiva convencional, né? E a gente entregar, ver que não está dando resultado, olha, eu preciso fazer um encaminhamento para esse paciente começar a pensar em outras soluções. E hoje os aparelhos auditivos atendem aí as perdas leves a moderadamente severas, tá? E quando a gente vai falar em público pediátrico, que eu pego muito no pé dos fonos, a gente tem uma limitação na hora de fazer as adaptações. Limitação em que sentido? Limitação em escolher os tipos dos aparelhos. A gente tem os aparelhinhos aqui, tem os receptores no canais, os tubinhos finos, né? E a gente tem os aparelhos que vão o molde convencional. Quando a gente está falando de criança, a gente não pode falar de receptor no canal e eu não posso falar de tubo fino, né? Eu fico até com uma sensação... É um crime. eu falo, gente, por favor, não façam isso. Por que não, né? Não está amplificando da mesmo jeito. Realmente, está amplificando, eu vou conseguir. Mas vamos pensar, eu vou pegar aqui uma orelha, né? Pra gente mostrar, vou tirar esse aparelho daqui. Quando a gente está falando de orelha de criança, a gente tem o conduto. O aparelho vai ser introduzido ali. Qualquer aparelho auditivo é introduzido no conduto auditivo. Então, se a gente pensar em conduto, o diâmetro e o comprimento de uma criança é menor. Quando eu falo de um receptor, né, e de um tubo fino, a chance disso aqui alcançar a membrana timpânica é muito grande. Sim. Eu posso machucar o conduto, eu posso perfurar a membrana, né? Então, isso aqui foi feito para usar em adulto, não em criança. Então, a gente tem que pensar nessa questão na hora da seleção. Então, até seus 12 anos, a gente tem que pensar nos aparelhos auditivos convencionais mesmo, com moldezinho, com gancho, trava, aparelhos que ofereçam condições para que a gente possa colocar alguns acessórios para ser usado em sala de aula. E depois dos 12 anos, que vem aí a adolescência, a gente pode começar a pensar que a orelha cresceu, né? Mas, ainda assim, quem é essa criança, esse adolescente? O quanto esse adolescente vai precisar de outras tecnologias? O quanto eu vou precisar colocar acessório? Eu não vejo uma criança, adolescente em idade escolar, não precisando de alguma tecnologia para ser usada em sala de aula, Sim. né? Para facilitar a comunicação. Então, a gente tem que conseguir fazer essa adaptação e dentro do aparelho, pessoal, quando a gente vai escolher o que vai lá dentro, né? A gente tem que pôr os algoritmos, os recursos dentro do aparelho. Também tem que ser voltado para o público pediátrico. Eu não posso pegar um aparelho e fazer uma programação e falar, tá programado e entregar. Não. Sim. Eu escolhi algoritmos voltados para esse público, lá dentro está programado para isso. A regra prescritiva é adequada para essa criança, exatamente, né? E o mais importante, que eu acho que é fundamental, a gente verificar e validar. Quando eu falo verificar, validar, o que é isso, né? É nós, fonoaudiólogos, fazermos avaliações, né? Que mostrem pra gente que esse aparelho está dando a resposta adequada. Eu não dependo da resposta daquela criança falar para mim, tá forte, tá fraco. Claro, o comportamento da criança vai dizer muito, Sim. né? Mas eu tenho essas medidas objetivas, onde eu consigo realmente saber se tá bom o aparelho ou não, se alcançou o que eu estava precisando, né? E uma coisa que eu falo também é que, às vezes, os profissionais, eles estão muito ligados a... eu quero que a criança me dê a resposta, ou o paciente no geral. Mas Sim. esses exames de validação são também importantes para saber se o meu direcionamento está correto. Se o que eu escolhi, se né? o que eu fiz está correto, se a programação que eu coloquei nesse aparelho auditivo, nesse implante, é realmente o adequado para essa criança. Então, o principal é validar.
Então, Uhum. faça sim protocolos, questionários, exames objetivos, subjetivos, que me deem um direcionamento se o meu trabalho como fonoaudióloga está correto para aquela criança. É o Sim. ideal que ela precisa? Quando você falou dos aparelhos auditivos e quando pensar, né, em trocar para o implante, isso eu falo nos meus cursos sempre. Então, quando tomar essa decisão, né? Uhum. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas eu fiz audiometria e eu fiz um LDV, eu fiz, sei lá, um SRT, e ele respondeu, mas num ambiente acústico, dentro de uma cabine, Uhum. é totalmente diferente, Qual né? é o desempenho dessa criança, dessa pessoa no Exatamente. ruído? A gente não vive no silêncio, né? Exatamente. Então eu preciso ter um protocolo adequado Sim. para fazer essas validações, né? Isso é super importante, porque a minha decisão de quando direcionar essa família para um próximo passo é o mais importante dentro da intervenção precoce, né? Sim. Quando que eu digo para essa família, olha, o aparelho auditivo ajudou seu filho até aqui. Agora. A partir daqui não vai mais avançar, porque a gente sabe, se você fez a validação dos testes, dos resultados, você sabe que aquilo parou, E né? você imagine a responsabilidade, você levar essa responsabilidade Sim, dessa criança não estar bem adaptada e você sim. não verificou se ela está bem adaptada e essa criança não desenvolveu uma linguagem oral. Por quê? Porque em algum momento houve uma falha aí na escolha do dispositivo, houve uma não avaliação se esse dispositivo estava correto ou não, estava chegando os sons de fala, eu Uhum. tenho que garantir acesso ao som de fala. Se eu quero que essa criança desenvolva a linguagem oral, que é o nosso objetivo, acho que o maior sonho dos pais que têm uma criança com a deficiência auditiva é que ela desenvolva uma linguagem oral, né? Se eu não garantir acesso à fala, aos sons de fala, como, né? Então, assim, é muita Sim. responsabilidade para o fonoaudiólogo que está fazendo essa reabilitação, né, entregar isso. Então, a gente tem que se certificar, né, que isso está Sem extremamente dúvida. correto, né? E aí entra depois disso, né? Então, eu fiz a reabilitação com os aparelhos auditivos. Muitas famílias podem se questionar: puxa, ele ficou tanto tempo com o aparelho auditivo e agora que ele vai para o implante, por que não fez antes, né? Uhum. Mas esse processo é super importante, porque algumas pessoas são indicadas para implante coclear, outras ficam bem com o aparelho auditivo, né? E Sim. esse tempo de estimulação nunca é perdido. Na verdade, eu tô estimulando, né, o meu cérebro para que eu receba uma próxima tecnologia, Eu né? já vi em alguns casos que o paciente foi para candidato, né, para implante, tem o tempo, né, de esperar a cirurgia, não vou mais usar o aparelho, né, e ficar em Sim, total privação. Então isso é muito ruim, né, eu acho que até o tempo, você pode dizer melhor que eu, que você trabalha com implante, mas acho que o tempo da espera até a cirurgia, ficar com os aparelhos auditivos, por menor que seja esse som que esteja chegando ali, né, alguma coisa sim. sempre vai ser proveitoso para esse paciente para não ficar em total Privação, silêncio e sim. total privação, Faz né? total diferença. E a pessoa que tem uma perda auditiva, se ela fica alguns meses, o decréscimo ali do ganho que ela teve é muito grande, né? Uhum, Então, o sim. cérebro precisa dessa estimulação contínua, né? Para que a gente tenha um bom resultado com a próxima tecnologia. E eu acho que também vale a pena, porque a gente fala muito em implante coclear, né? Que é o que está na mídia, o que as pessoas conhecem mais como ouvido biônico. Uhum, Mas existem outras possibilidades, né? sim. Então, aquele paciente que tem uma otite recorrente, as inflamações de ouvido que você comentou, é, eu tentei o aparelho, mas isso daí não dá, Voltou a né? otite, Não né? A dá. otite fica persistindo, né? Então, se eu persisto nesse aparelho auditivo, eu posso prejudicar o desenvolvimento dessa criança, porque seu ouvido começa a vazar, começa a ficar Uhum, abafado, sendo que eu tenho outras possibilidades, né? Os Oshon corados são perfeitos para isso, né? Hoje existe a possibilidade da cirurgia, mas também existe a possibilidade da não cirurgia com o uso do Oshon corado. uhum, Então, se você for olhar nas diretrizes da ANS, né, tá marcado lá que eu tenho uma idade mínima para eu fazer essa cirurgia.
Aí os pais podem falar, puxa, mas eu vou ter que esperar até meus 5 anos e essa criança vai ficar o quê? Sem privação? Não pode usar o aparelho auditivo? Não, Aham. eu posso. Eu posso usar uma faixa elástica, por exemplo, como essa, que eu coloco o vibrador aqui e a criança tem a sua estimulação, né? Ah, mas a partir de quando? A partir do diagnóstico fechado. Sim. Então, eu tenho o diagnóstico fechado, eu posso ter 6 meses, 4 meses e usar essa Lídia, faixa. o mesmo vale também para as crianças diagnosticadas com perdas unilaterais. Perdas né? unilaterais. Com certeza vale. Tá. E aí eu sempre penso em duas coisas, assim. Às vezes os pais até têm acesso que isso existe, Uhum. mas eles falam, puxa, mas o custo é muito alto, né? Eu não posso comprar um implante. Só que o que 90% das pessoas não sabem é que isso é coberto pelo seu plano de saúde. Sim. Então eu posso ter acesso mesmo a não cirurgia com a adaptação de um vibrador ósseo como esse com uma faixa elástica pela cobertura do seu convênio. O Desde que implante você coclear, né? A com implante osteoporada. coclear. Sim. Então, tudo isso está dentro de um pacote, né? Que isso facilita muito, né? O acesso da pessoa a essas tecnologias. Uhum. Porque é lei. E se é lei, a gente tem como... E o implante coclear também está disponível no Sistema Único de Saúde, no SUS, né? Também. Uhum. Os osteoancorados também, mas dentro de uma restrição maior, né? Tá. Então, dentro do plano de saúde, eu tenho uma faixa maior de possibilidades para esse paciente, maior faixa de candidatos, né? Uhum. Dentro do Sistema Único de Saúde, o implante coclear não, é igual para os dois, mas o osteoancorado sim. Então, vale super a pena a gente se ter informação sobre isso, né? Porque é sim uma tecnologia de alto custo, mas disponível pelo SUS e pelo plano de saúde. Tá. Os pacientes às vezes não têm essa informação, né? Que eles podem conseguir essas tecnologias e acabam ficando sem usar. Já atendi vários pacientes que poderiam já estar usando implante coclear ou poderiam estar usando uma osteoancorada, né? E não usam porque achavam que iam ter que pagar, não sabiam. Sim. Não sabia como chegar a esse caminho, né? Daí a gente acaba fazendo essa orientação. Os aparelhos auditivos ainda não são cobertos pelo convênio. Um convênio ou outro, algum plano de saúde ou outro cobre, mas não é uma realidade. Mas hoje as empresas de aparelhos auditivos têm crédito, né, de financiamento, oferecem várias condições aí de parcelamento para dar acesso a esses pacientes a usar esses dispositivos. Eu vejo que hoje as formas de pagamento são variadas, enormes, enfim. Então, a gente consegue dar acesso para esses pacientes que não têm essa cobertura aí pelo convênio. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho super importante, ainda mais com criança, né? A gente está falando aqui de criança. Muitos acham que, olha, coloquei o aparelho auditivo, coloquei o implante, coloquei a osteoancorada. Pronto, meu filho vai voltar a ouvir. A gente não pode esquecer do depois, né? A gente não pode esquecer que essa criança vai ter que ir para reabilitação auditiva, para terapia fonoaudiológica, para aprender a ouvir de novo, né? Então, para quem está ouvindo, não é só colocar a prótese ou qualquer outro dispositivo eletrônico, é reabilitar. E se a gente não faz esse processo, se a gente não tem um profissional reabilitador por trás, às vezes o uso acaba não sendo efetivo, o uso acaba não tendo o resultado que a gente tanto esperava, né? Não supera as expectativas que a gente tinha de ganho desse paciente com relação à audição dele. Isso infelizmente é uma realidade bem grande, né? De não ter essa continuidade. Tem pessoas que fazem o implante coclear na idade correta. Então eu fiz aí, eu consegui acesso a ele quando eu fiz, meu filho tinha 1 ano e meio. E existe a ideia de, ele já tem o implante, então ele vai desenvolver sozinho. Isso não, né? O implante sozinho, ele é um dispositivo eletrônico. O que ele faz sozinho? Ele te dá acesso ao som. Ele entrega o som, então, né? até a detecção, ele vai fazer. Então, se eu fizer o implante e fizer uma audiometria em campo, eu tenho o limiar que estava lá em 120, ele vai subir para um 50, para um 40. Sim. Mas o que eu faço com essa audição?
Né? Como que eu ensino essa criança que o som que ele está ouvindo é do latido do cachorro e não é da voz da mãe? Então, a criança precisa ter acesso ao som, então eu dou aferência para ela, mas eu preciso desenvolver as minhas habilidades, né, Sim. auditivas. E a maioria das habilidades auditivas numa perda dessa estão comprometidas, né? Sim. De detecção, de lateralidade, figurar Sim. fundo, fica tudo comprometido, né? E a gente tem o processo precisa acontecer junto à terapia fonoaudiológica adequada, com um profissional que tem experiência em audição. Aliás, um convite, né? Porque a gente não tem muitos reabilitadores auditivos, tá faltando reabilitador especialistas auditivo. nisso, né? Tá faltando. Quando a gente fala em implante coclear, ainda é mais difícil, porque às vezes os profissionais conhecem o aparelho auditivo e falam, mas eu não conheço o implante. É igual, né? Eu tô falando de desenvolvimento de habilidade auditiva. Sim. Então, se você sabe trabalhar com uma criança que precisa chegar à compreensão de fala com o aparelho auditivo, você também vai fazer isso com o implante coclear, né? Sim. Então, é muito importante essa continuação, né? Para ter efetividade. Então, eu acho assim que, né, pra gente fechar aqui a nossa conversa, eu acho que se eu pudesse fazer um resumo primeiro de tudo, né, a gente ter um diagnóstico fechado, sem nenhuma dúvida. Tem dúvida, não protetiza, não encaminha para implante, não encaminha para prótese osteoancorada, né? A gente precisa fechar esse diagnóstico, se certificar que ele está correto e depois, realmente, de acordo com o tipo de perda, grau de perda, a gente encaminhar aí para as nossas tecnologias. E quando a gente vai trabalhar com esse público pediátrico, a gente tem que ter aí essa experiência nesse público e entender que esse público não é um mini adulto. Essa frase é muito usada aí, mini adulto. Não é um mini adulto, né? Então, a gente tem aí todas as boas práticas em audiologia na parte de adaptação, na parte de diagnóstico, que a gente tem que seguir com o público pediátrico. Acho que a gente não pode deixar de seguir, né? Não sei se você quer colocar alguma outra coisa. Eu acrescentaria tudo que você falou a profissionais. Não pensem no diagnóstico infantil e precoce como um exame único. Então, não se fecha diagnóstico com um único exame. Uma audiometria, né? Uma timpanometria. Investiguem qual é o adequado para essa criança, né? Investiguem, esse o papel. E se investiguem, né? Então, não achem que vocês também não precisam ser validados. Precisa. Porque eu posso estar fazendo um tratamento com essa criança que não é o adequado para ela. Sim. E pais, pensem na perda auditiva como uma possibilidade, mesmo que remota. Então, façam uma audiometria nessa criança. Investiguem também, né? Qualquer pequena dúvida, faça Exato, a avaliação fiquem atentos aos sinais, né? Às vezes pode ser uma desatenção normal da criança, pode, mas pode ser um sinal de uma possível perda auditiva, também pode. O meu filho falava e não fala mais, pode ser um outro processo que ele pode estar envolvido? Pode, mas pode também ser uma perda auditiva? Também pode. Então, fiquem atentos aos sinais. Pais, cuidadores, professores e profissionais também fiquem atentos, né? Sim, porque o nosso papel é fundamental para que a gente realmente tenha uma intervenção precoce efetiva. Com certeza. Foi muito legal o nosso bate-papo, que a gente tenha mais bate-papos de fono como esse de hoje, que a gente possa informar aí os profissionais e os pacientes. Obrigada, Tati. Sempre é delicioso conversar com você. E a gente conversa só um pouquinho, né? Obrigada. Obrigada. E aí, gente? Vamos no encerramento. Pessoal, para quem acompanha a gente, obrigado por ter participado. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente através do e-mail, do Instagram, ou algo do tipo assim, beleza? Beleza. Vou deixar você agora. Beleza. Tá bom? Tá. Vamos lá? Pessoal. Câmera. Olhando pra câmera. Peraí. Gente, tem um negócio incomodando no meu olho. Da hora. Pera, deixa eu só tirar esse negócio. Tem uma coisa coçando no meu olho da hora que eu tô falando. Sabe aquela vontade de... Mas não pode, não do rio. Pode, Tá. Pronto.
Pessoal, para quem acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, você profissional, você pai, professor, é só mandar uma mensagem para a gente aqui no Instagram que a gente responde tirando todas as suas dúvidas. Muito obrigada. É isso? Agora, obrigado. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Última coisa.